seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje vem falar da anunciação do nascimento de Jesus Cristo. Esse evangelho é muito importante para nós compreendermos duas coisas. Primeiro, a origem de Jesus. E segundo, o motivo pelo qual a Santíssima Virgem foi eleita por Deus como aquela da qual provém o Salvador da humanidade. Veja que São Lucas ele não quer fazer uma narrativa desse evento meramente transcendente ou, pelo menos, do ponto de vista espiritual, mas ele quer comprovar para os seus contemporâneos e também para nós, pelo simples fato de ter ficado narrado na história, que é um acontecimento histórico, é um acontecimento real, verdadeiro, e que comprova a veracidade do descendente de Davi que sentará no trono de Davi para sempre. Eu queria começar com o versículo 5 do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Não está no Evangelho de hoje, mas é a primeira prova histórica desse fato, do nascimento de Cristo ser algo também histórico. Denis, e por que tu está querendo se apegar a isso? Porque, meus amados irmãos, na atualidade, os modernistas, os materialistas, eles ficam fazendo uma separação do Cristo histórico e do Cristo espiritual. Ou seja, o Cristo da fé e o Cristo da história. Como se fossem duas pessoas distintas. Como se o Cristo espiritual fosse uma invenção da igreja ou uma invenção de algum religioso. E estaria desassociado do Cristo histórico. E as narrativas do nascimento de Cristo, da origem de Cristo, elas são extraordinárias porque nós podemos perceber ainda mais uma inspiração divina para esses textos, porque eles vêm comprovar também a veracidade histórica de Cristo Jesus como descendente de Davi. E o primeiro fato que Lucas coloca é no versículo 5 do seu evangelho, no capítulo 1, quando ele vai falar sobre a anunciação do nascimento de João Batista. Ele vai dizer: nos tempos do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui já está um fato histórico, ou melhor, poderíamos dizer até dois fatos históricos. O primeiro é que Zacarias e Isabel, que eram descendentes de Arão, e a genealogia judaica do seu povo demonstra isso, deixa isso bem claro. E a outra prova histórica era que era nos tempos do rei Herodes, rei da Judéia. Então, é nesse período, é nesse momento que Lucas enfatiza a historicidade dos acontecimentos que ele começa a narrar. Tanto do nascimento, do anúncio do nascimento de João Batista, que é precursor de Jesus, como do nascimento de Jesus. E ele vai falar para ligar o nascimento de Jesus de forma histórica ao nascimento de João Batista, que já tinha sido comprovado que foi anunciado no período, nos tempos do rei Herodes. Então o evangelho de hoje começa, Lucas 1, 26, Jesus ligando um acontecimento ao outro. Vai dizer: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês, que mês? Que 6º mês era esse? O 6º mês da gravidez da mãe de João Batista, Isabel. Da gravidez de Isabel, que foi comprovada como histórica porque aconteceu no tempo do rei Herodes. Certo? Então não tem possibilidade de se desvincular ou se separar o Jesus espiritual, que é anunciado, pregado, evangelizado, com o Jesus histórico.
Não tem como desassociar, não tem como separar. É como se existisse também uma união hipostática entre o Cristo espiritual e o Cristo histórico, que é um só, é uma única pessoa. E o evangelho de hoje continua. Vou recomeçar. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então aqui tem mais uma prova histórica, né? Além do 6º mês da gravidez de Isabel, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Esse fato aconteceu em Nazaré, uma pequena cidade, né, chamada Nazaré, que tinha 150 habitantes. Veja, 150 habitantes na época. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Aqui vem outra prova histórica da linhagem de Jesus. Maria, sua mãe, estava despojada, né? Estava prometida em casamento. Vamos dizer assim, que essa fase do matrimônio antigo no mundo judaico, onde os pais estabeleciam como que um acordo, né, entre os pais: meu filho casará com a tua filha e minha filha será a esposa do teu filho. E esse momento, né, esse período judaico conhecido como os esponsais, é um momento em que os dois, né, fazem de tudo para se manter castos, se manter fiéis, porque já é como se já estivessem casados. Os pais de Maria e de José já haviam combinado que os seus filhos se tornariam marido e mulher. Mas, por enquanto, cada um vivia em sua casa, guardando verdadeiramente e mutuamente a fidelidade. Daí a razão pela qual vem a fala de Nossa Senhora um pouco mais à frente, que vai dizer como se fará isso. Então, entrando o anjo, disse-lhes a Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Por que Maria se perturbou com essas palavras? Ela não se perturbou com o anjo. Ela não teve medo do anjo. Ela se perturbou no seu interior porque a saudação usada foi a maior de todas as saudações. Aquela que é conhecida como que caritomene, ou seja, é a saudação mais relevante, mais elevada que um ser espiritual pode dar a um ser humano. E Maria foi cumprimentada pelo anjo, pelo arcanjo Gabriel, com estas palavras: Ave caritomene, ou seja, Ave cheia da graça, ampla da graça, o Senhor é contigo. E perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo do Senhor lhe explica, né? O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Ela, na sua humildade, na sua simplicidade, vai dizer: olha, essa saudação não cabe a mim. Essa saudação é elevadíssima. Essa saudação é para pessoas que o Senhor encontrou graça sobre eles. E o anjo vai dizer: não temas, Maria, pois tu és esta pessoa, pois tu encontrastes graça diante de Deus. E ele vai dizer o que acontecerá: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Isso tudo, meus irmãos, Lucas enfatiza para trazer à tona a profecia de Isaías, que é da primeira leitura de hoje, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Então, Lucas vem trazer à memória da Santíssima Virgem Maria essa profecia de que uma jovem, uma virgem, conceberia e daria à luz a um filho, e poria o nome, e colocaria o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E Lucas traz essa fala do anjo semelhante à profecia de Isaías 7,14. Eis que conceberás. Ela acabou de falar, ela acabou de dizer: eu sou virgem, eu não conheci homem algum. Como se fará isso? Aí o anjo, para comprovar
Isaías 7,14, a profecia se cumprindo nela, o anjo vai dizer: eis que tu, né? Aqui eu estou parafraseando, né? O anjo usando algumas palavras para você entender melhor. Eis que tu, virgem, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que significa Jesus? Deus salva. Deus salva. Ou seja, é o mesmo que Emanuel. Deus está no meio de nós. Quem será esse menino? Quem será esse Emanuel? Quem será esse Jesus? O anjo vai dizer: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Mais uma prova histórica de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porque existia uma profecia, né, que um descendente de Davi, Isaías 9:6, reinaria eternamente na casa de Jacó. Ou seja, Davi é descendente de um dos filhos de Jacó, Judá. Descendente de Judá. E é dito que o Senhor reinaria eternamente na casa de Jacó. Então aqui está outra prova concreta da prova de que Jesus não é desassociado do Jesus histórico. É um só. E o seu reino não terá fim. Isaías 9:6. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Maria pergunta ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Mesmo ela sabendo que uma virgem conceberia, ela não sabia como essa virgem iria conceber. Porque ela sabia e sabe que toda mulher, para conceber, precisa conhecer um homem sexualmente. Então, no versículo 35, o anjo vai explicar. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja, o ente santo que nascer de ti. Eu vou até repetir, porque ele vai dizer: por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja, por isso, o ente santo, o menino santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. A pergunta que fica é: se Maria fosse pecadora, como os protestantes dizem, como poderia o ente santo, ou seja, um santo, nascer de uma pecadora? Como poderia o Santíssimo nascer de uma maculada? É o que pergunta Deus. O próprio Deus pergunta a Jó. Jó capítulo 14, versículo 4. Quem fará, Jó, sair o puro do impuro? O puro é Jesus. O impuro, segundo os protestantes, seria Maria. Quem fará sair o puro do impuro? O próprio Deus responde: ninguém. Ninguém fará sair o puro do impuro. Até mesmo Deus não contradiziria a sua palavra. Deus não iria contrariar a sua afirmativa de que um santo pode sair do impuro. Quem fará sair o puro do impuro? Deus responde: ninguém. E como Jesus é 100% Deus e 100% homem, veja o que é dito no capítulo 15 ainda de Jó. Capítulo 15, versículo 14. Que é o homem para que seja puro? Você pode dizer: não, mas Jesus é Deus. Sim, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Então ele é santo. Ele é um homem santo. Que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Veja, o que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Então, meus irmãos, o arcanjo Gabriel vai dizer: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. É por isso que Maria foi chamada de Kekaritomene, ou seja,
toda cheia da graça, toda plena da graça. Ou seja, quem está em estado de graça está com a ausência do pecado mortal. Então, quando diz que Maria é cheia, é plena da graça, logo nós concluímos que ela é imaculada. Completamente imaculada. E aí não tem como negar a santidade de Maria, porque senão seria impossível, até para o próprio Deus, porque senão ele iria contradizer a sua própria palavra, que diz em Jó 14:4, que vai dizer: pode o puro Jesus Cristo sair da impura Maria? Ele vai dizer não, né? Ele diz: quem fará o puro Jesus Cristo sair da impura Maria? Ninguém faria isso. Ninguém faria isso, nem mesmo Deus, porque isso é uma regra, isso é uma lei estabelecida pelo próprio Deus. O puro só pode nascer da pura, e Deus não contraria as suas próprias regras. Evidenciando que, no capítulo 15, versículo 14, evidenciando que o homem natural, o homem que nasce com o pecado original, não é santo, é pecador, porque nasceu de uma mulher natural, pecadora. Porém, Jesus, o homem 100% santo, santíssimo, nascido da mulher também imaculada, santíssima, aí sim pode acontecer de sair o puro da pura. E não seria contraditório a afirmação de Deus na boca do Jó, quando diz: pode o puro sair do impuro? Ninguém. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Então Deus não vai contrariar a sua palavra, contradizer a sua palavra. São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode contradizer-se, não pode contrariar-se, contradizer a si mesmo. E conclui o anjo comprovando que o nascimento de João Batista é milagroso, porque seus pais eram estéreos, que já de idade avançada, e comprova que o nascimento de Jesus é ainda mais milagroso, porque é algo completamente fora da caixa. Fora da caixa. É algo que não tem participação humana no aspecto masculino, porque Maria confirma isso dizendo: como se fará isso se eu não conheço homem algum? E aqui, versículo 36, São Lucas conclui dizendo: também Isabel, associando um anúncio ao outro, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. E ele vai dizer: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Amém. Aleluia. Meus irmãos, aqui com essa reflexão um pouco alongada, eu queria trazer a veracidade da Santíssima Virgem Maria, da Imaculada Conceição, e também queria trazer essa união entre o Cristo histórico e o Cristo espiritual, que não tem cisão alguma, que não tem separação alguma, é uma pessoa só. E os fatos históricos narrados pelos evangelistas, e aqui em especial por São Lucas, comprova que o Jesus histórico é o Jesus que a igreja sempre anunciou. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.